quarto e último episódio da série Capotando até São José. Nossa primeira viagem de avião e o laboratório de pré-quedas real. E se você não sabe o que é pré-queda, eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo e vou gravar um outro vídeo exclusivo falando sobre o que é pré-queda, os gatilhos da pré-queda e como ela impacta a sua vida. Vou contar mais um pouquinho como foi o último dia de evento, as pré-quedas que tivemos nesse dia, inclusive durante o show do Jota Quest e a nossa volta. Será que voltamos capotando igual nós fomos ou será que foi mais tranquilo? Fica comigo até o final porque eu vou contar por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Olá, tudo bem com você? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Vida de Aliada. Meu nome é Sandra, sou dona de casa e aliada da melhor comunidade de desenvolvimento humano do Brasil, a Aliança Divergente. E aqui neste canal eu te empresto a minha vida para te mostrar na prática a teoria da permissão, com a missão de contribuir com a sua vida e com a construção de um mundo novo, onde os homens são desafiados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. Nos vídeos anteriores da série Capotando até São José, um laboratório de pré-quedas real, eu contei como foi a nossa primeira viagem de avião e tudo que aconteceu, as pré-quedas, as teias dos acontecimentos que ativamos, os padrões que rompemos. Vou deixar esses vídeos aqui nos cards para você assistir depois, se você quiser. Hoje, então, eu vou contar um pouquinho sobre o último dia do chamado divergente e a nossa volta, a nossa viagem de volta. Tudo, exatamente tudo o que acontece na nossa vida, a gente PPP. Precisa, permite, prefere. Você já sabia disso? Se você assistiu os vídeos anteriores, você já sabe. Esse PPP, precisa, permite, prefere, é inconsciente. Ou seja, você não sabe. 95% da nossa mente é inconsciente. Só 5% a gente tem consciência. Isso que o Carl Jung, psiquiatra, dizia que até te tornares consciente, o teu inconsciente governará a tua vida e tu chamarás de destino. Por isso nós estamos no comando o tempo todo, só que de forma inconsciente. E é aí que é o X da questão. E a teoria da permissão lança luz sobre o inconsciente. Traz a lamparina da consciência para iluminar o que está escuro, escondido, que as pessoas acreditam que é azar, destino, acaso, coincidência, vontade de Deus, tempo de Deus, ou é o demônio, ou é maldição de família, enfim, sempre algo externo a elas. Sabe por quê? Porque isso tira a autorresponsabilidade delas, diminui o peso da culpa, das más escolhas, responsabilidade pro outro. É mais fácil, né? Do que encarar a si mesmo. Inclusive, muita gente tem dificuldade até de se olhar no espelho. Imagina encarar o que tá obscuro. Então, além de tudo isso que a gente já tinha ouvido falar dentro da teoria da permissão, o Elton, que é o criador dessa teoria, nos trouxe o conceito do super-humano, que eu vou falar nos próximos vídeos. Não é um conceito novo, mas a forma que ele traz é sim de um jeito diferente, divergente. Porque isso e tudo que foi dito lá nos trouxe uma expansão de consciência que eu nunca tinha experimentado com nenhuma outra teoria, nenhuma outra técnica, nenhum outro tipo de autoconhecimento, com outros conceitos, enfim. E nesse último dia,
A gente também ficou sabendo das inovações da nossa plataforma, porque quem entra para a Aliança Divergente tem acesso a uma plataforma que se chama Marca-Passos. É essa plataforma que eu estou mostrando aqui no cantinho. E lá tem todas as ferramentas que nos apoiam a destravar todas as questões da nossa vida ou as questões que nós queremos resolver, seja na área financeira, seja no relacionamento ou na saúde. E agora essa ferramenta evoluiu para o Marca-Passos 2.0 junto com a Aliança 2.0. E essa plataforma vem agora com uma inteligência artificial que te traz as respostas sobre as suas pré-quedas, os seus padrões e pode assim te ajudar a prever o seu futuro. E é a única inteligência artificial que consegue te ajudar a prever o seu futuro. Como assim prever o futuro? Guarde essa informação e aguarde os próximos vídeos que vamos falar mais sobre isso. E no final deste evento tivemos um showzaço com o Jota Quest. Eu sempre gostei do Jota Quest, sempre curti muitas músicas e nunca as músicas que o Jota Quest tocou no evento fizeram tanto sentido para mim. Eu entendi muitas coisas ali, ouvindo as músicas, cantando, dançando, curtindo ali aquele momento com o meu marido. E eu nunca tive tanta certeza que eu estava no lugar certo, com a pessoa certa. Contei nos vídeos anteriores o quanto eu vi o meu marido desencolher. Eu já sabia da capacidade que ele tinha e também sabia que ele precisava aumentar a permissão dele, e eu também. E que nós só conseguiríamos desencolher de verdade e aumentar a nossa permissão vivendo tudo que nós vivemos durante essa viagem. Nesse último dia de evento, quando o Elton lançou o convite para o próximo chamado Divergente, que vai acontecer em janeiro e fevereiro de 2027, e perguntou quem estaria lá, eu levantei a mão. E o meu marido me disse, não temos como comprar o ingresso. E nesse momento, eu me vi ainda criança, esperando algo do meu pai. E que ele disse para mim, não posso, filha, não podemos. E aí eu entendi o quanto tudo é sobre nós. É sobre a gente, não é sobre o outro. Mas eu olhei para o meu marido com um olhar de frustração e senti o que eu sentia com o meu pai. E aí pensei, a gente não vai se encolher. Eu não sei como, mas a gente vai estar sim. E aí, como é sobre mim, eu deixei o meu marido refletir um pouco mais com os botões dele e ver que a gente estava caindo numa pré-queda e que se não rompêssemos de vez com o padrão de nos encolhermos, nós teríamos de fato uma queda. Então eu fiz um PDA ali. PDA é perceber, decidir e agir. Fiz naquela hora, não tinha nenhum papel, geralmente eu escrevo no papel, mas eu fiz aí ali um PDA mental. Eu percebi esse padrão em mim, que eu aprendi com meu pai e que agora é meu padrão. Decidi dizendo para mim mesma e depois para o meu marido que isso foi com o meu pai, porque era o que ele deu conta. E agi dizendo para o meu marido que se nós conseguimos chegar até ali, nós iríamos conseguir chegar novamente. E aí passou um tempinho e depois ele falou assim, você consegue se imaginar no próximo chamado? Eu falei sim. E na área VIP. Porque nós estávamos na arquibancada, foi o que nós conseguimos. E eu me vi no camarote também. Falei para ele.
mas me vi sozinha lá. Não porque você não estava comigo, mas porque você estava no palco e eu estava te olhando lá de cima. E foi muito emocionante essa parte. E nós continuamos ali aproveitando aquele momento, curtindo o show e com muita vontade de realizar as coisas que nos propomos, que combinamos de fazer, que nos comprometemos a fazer, as decisões que tomamos, as teias que ativamos nesses 3 dias incríveis que vivemos. E a nossa volta foi muito tranquila, como meu marido tinha previsto. E ele falou assim para mim no sábado ainda, depois que a gente tinha conversado bastante, clareado a nossa mente, expandido já a nossa consciência. E ele falou assim: com as teias que nós ativamos, nós vamos ter uma volta bem tranquila. Tivemos outras pré-quedas pequenas ali durante o evento, durante a viagem de volta, e realmente foi muito tranquilo. Conhecemos o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O meu marido falou: se a gente encontrar o Anderson Leme, acho que é esse o nome dele, agente da Polícia Federal, daquela série lá, Aeroporto, Área Restrita, sabe essa série? Meu marido adora essa série. E ele falou assim: se eu encontrar o Anderson, eu vou tirar uma foto com ele, não quero nem saber. E aí, quando a gente já tava no avião, entrou um cara lá e eu comecei a falar bem desesperada: amor, 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 olha lá o cara que você queria tirar a foto. E ele olhou e falou: não, não é ele, amor, eu já tinha visto e de longe eu também achei que era, mas não é não. Mas era bem parecido. E que pena que não encontramos, ou que bom que não encontramos, porque talvez teríamos que dizer que a mala não era nossa. E não era mesmo. Mas essa é a desculpa que todas as pessoas dão quando são abordadas ali, né, pelos agentes, porque eles já sabem quando a pessoa é suspeita, né? E a mala que nós levamos, nós emprestamos daquele nosso amigo que nos levou de madrugada pro aeroporto Afonso Pena de Curitiba, que não fica em Curitiba, né? Fica em São José dos Pinhais. E essa foi a nossa saga para São José dos Campos. Dias memoráveis que nos transformaram para sempre. E se você também está construindo algo memorável na sua vida, conta aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. E não perca os próximos vídeos, porque vai ter muitas coisas ainda para eu te contar. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.